Fala, turma. Vou falar aqui do TRXF, esse é o último relatório. Já escrevi o relatório lá para o grupo fechado também. Obviamente lá eu escrevo com um pouco mais de detalhes, mas aqui eu vou trazer algumas reflexões a respeito das informações que nós temos nesse relatório aqui, tá? E se você quiser os detalhes, na ponta ali do lápis, se não quiser ficar lendo o relatório, se não quiser ficar precisando assistir esses vídeos, que inclusive eu estou gravando aqui, quiser informação mais rápida, eu tenho um grupo fechado, que é o meu grupo ali do WhatsApp, onde todo domingo eu entrego um relatório resumido, explicando em detalhes ali a situação de cada fundo, vendo se ele está melhorando, se não está. Tá? Há uma mensalidade de R$ 79,90, você não precisa pagar anual, você paga um mês, não gostou, você sai. Então ali eu acompanho hoje atualmente 40 fundos imobiliários, e se você entrar no grupo e ficar por mais tempo, eu vou analisar a sua carteira e vou, dependendo da sua carteira de fundos imobiliários, eu vou incluir esses fundos imobiliários que você tem no relatório também. Tá? Então a ideia do grupo é fazer o acompanhamento dos fundos imobiliários que os clientes têm em carteira. Tá? Tem um link aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse, basta me chamar para tirar também dúvidas aí que tiver a respeito do grupo. Então vamos lá, falando aqui do TRXF11, lá toda essa parte aqui que não tem necessidade, aqui o fundo ele, deixa eu só reduzir um pouquinho aqui. O fundo ele fez a última emissão, você já deve estar, quem já viu vários vídeos aqui no YouTube que tem, né, do pessoal falando da emissão, inclusive eu também gravei 1 bilhão, podendo chegar a 1 bilhão e 250 milhões. Aqui ele fez uma venda, a venda do imóvel Loja Pão de Açúcar, Santo André. O engraçado é que antes dessa venda ele fez uma nova dívida, né? Um mês atrás. Quer dizer, essa venda ainda não foi concluída, né? Para uma holding patrimonial familiar, ela ainda não foi concluída, mas está encaminhada aí para ser concluída. Só que antes de fazer essa venda ele não tinha feito nenhuma venda e alegava lá, né, no relatório que o momento estava ruim para fazer vendas. E aqui ele conseguiu fazer a venda. Obviamente esses 31 milhões não são suficientes aí para arcar com tudo que o fundo precisa pagar esse ano, então de qualquer jeito o TRXF acabou fazendo uma nova dívida no mês passado, se eu não me engano, ou retrasado, e agora vem essa emissão ali para tentar aliviar também essa questão. Então o fundo está fazendo caixa agora com essa venda, que é pequena, com a dívida no mês passado, foi feita, e mais a emissão, caso ele consiga captar. Só que vamos dar uma olhadinha nessa emissão aqui do fundo, né? Os valores ali que eles trazem. Com essa venda, o fundo ele colocou um guidance aqui de distribuição, podendo chegar de 0,90 a 0,93 até dezembro. Esse guidance aqui era até metade desse ano. E aí, com essa nova venda aqui, um lucro de 0,25 o fundo vai ter por cota. Então, ele acaba conseguindo pagar agora até dezembro 25, né? Toda essa parte aqui vamos pular. Aqui tem a questão da oferta, que eu também já falei em outro vídeo, 1 bilhão, montante mínimo, né, o preço unitário, mais os custos aqui, o valor final aqui, já falei disso aqui também, no outro vídeo aqui que eu tenho no canal, tá? E aqui é um ponto que eu quero começar a mostrar, né? Então nós temos, falei disso no outro vídeo, mas eu vou reforçar aqui. Nós temos uma emissão de 1 bi, só que o fundo ele tem 750 milhões aqui já engatilhados para fazer troca de cotas. Então o fundo ele vai fazer o pagamento desses imóveis que ele tem a princípio aqui no pipeline, com troca de cotas. Então nós temos principalmente aqui os 525 milhões à vista, com possibilidade de pagamento 100% de cotas do TRXF. Aí os outros aqui vêm à vista, com possibilidade de pagamento de cotas, mais dinheiro, mais carrego de CRI, aqui é pagamento a prazo, mais 50% das cotas, mais dinheiro, aqui é a mesma coisa, né? Então quer dizer assim, desse 1 bi, ele está colocando aqui 750 milhões pagos em cotas. Quer dizer, já é uma venda garantida, se isso aqui ocorrer, dos 750 milhões. Então sobra pouco em dinheiro, se analisar, desse 1 bi aqui. Vai sobrar aqui, sobrar a modo de dizer, né? Vai entrar 250 milhões a mais aqui para o fundo arcar com suas obrigações, para 25 e para 26. Se ele conseguir 1,2, 1 bilhão e 200 milhões, então o fundo ele teria quase aqui 500 milhões para trabalhar, o que daí sim daria um respiro bem significativo para o fundo. Isso se o gestor não for lá e não for comprar novos imóveis parcelados em dinheiro. Então ele tem 500 milhões, onde ele já precisa colocar ali na construção do Albert Einstein e no desenvolvimento dos outros imóveis que ele tem, mas eu não duvido que o gestor ainda vá lá e compre mais imóveis. Então assim, é preciso ver o que vai ser feito, quanto vai ser captado,
para daí a gente ter uma dimensão ali se a situação do TXF melhorou em relação à alavancagem ou não, né? Já vou falar disso também, que o gestor ele traz aqui uma perspectiva da situação do TXF quanto à alavancagem, tá? Então aqui nós temos a situação, os indicadores. A gente vê que melhora essa questão de quantidade de imóveis, o patrimonial, a ABL, a área de terreno, né? A estimativa de pagamento se mantém 0,90, 0,93. O prazo médio de contrato diminui um pouquinho, isso aqui ó, é o de menos, né? E aqui vem essa questão da alavancagem. Eles estão diminuindo aqui de 35 para 24. Só que, na verdade, a alavancagem do TXF, ela nem é de 35, né? Ela é maior, porque tem que considerar essa alavancagem do TXB11, que eu já vou mostrar lá embaixo, que o TXF ele faz a conta sempre separado, o gestor lá, né? Apesar de ele trazer no relatório as duas alavancagens, a soma ele faz separado. Só que quem assume a bronca do TXB aqui é o TXF. Então, assim, a alavancagem hoje do fundo, ela beira aqui os quase 50%. Longe desses 35%, é mais que isso. E essa questão de cair para 24,65%, bom, aí a gente precisa ver primeiro quanto vai conseguir captar e o que o gestor vai fazer com o dinheiro. Porque 750 milhões já está meio ali casado com troca, então não é dinheiro que o fundo tem para trabalhar. Ele vai ter em torno de 250, 300 milhões ali, se não captar 1,2 bi. Se ele captar 1,2 bi, chega aos quase 500 milhões, né? Vamos ver ali como é que vai ficar a situação. Mas isso aqui ainda é uma estimativa e eu não vejo caindo para isso aqui, pelo menos não nesse momento, né? Porque está aqui, ó. Destinação dos recursos. Conclusão das obras em andamento no Hospital Albert Einstein, loja Obra Max, São Gonçalo e loja Mateus Aracaju. Então o fundo ele tem desenvolvimento dessas duas lojas e mais aqui destinação para os recursos de quase 600 milhões que ele precisa para o Albert Einstein. Percebe que ele não tem 600 milhões nessa captação que ele está fazendo aqui para pagar aqui a obra toda do Albert Einstein. Isso é para 25 e 26. E se de fato sobrar algum dinheiro aqui, 750 milhões reforçando, já vem casado ali com a compra, então vamos falar, vamos imaginar que chega a 1,2 bi, eles consigam captar esse 1,2 bi, ele vai ter em torno de 400 para 500 milhões. Ainda está longe de ser suficiente para isso aqui tudo. Isso aqui tudo nem é tudo, está longe também de ser tudo. Então eu não acredito muito nessa queda toda aqui que o gestor está trazendo aqui, até porque aqui ainda é colocado, né? Além de um pipeline de novos ativos que envolve ativos de varejo big box, renda urbana, localizados principalmente na região metropolitana de São Paulo. Então tem que ver se além do que ele já tem aqui, aqui, que ele quer comprar, que é isso aqui, né, que está aqui, se ele vai comprar além disso com dinheiro ou não. É preciso acompanhar para ver. Dito isso, aqui ele traz a questão da venda do imóvel, que eu passei ali em cima, aproximadamente 5 milhões, 0,25 por cota, né, uma tira aqui de 20%. Aqui ele mostra, que é que eu sempre digo também, né, o pessoal fica preso ao valor patrimonial dos fundos, ou então falando que paga muito pouco o dividendo em relação ao aluguel daquele imóvel e tal. Veja só, ele vendeu a 6,56% em relação ao último laudo. Então não dá para ficar se prendendo ao valor patrimonial do fundo, quando vai se avaliar um fundo de tijolo, porque isso diz muito pouco. O que a gente está vendo é muito fundo imobiliário vendendo imóveis bem acima da avaliação do laudo. Então não dá para se prender ao VP quando você vai comprar uma cota, né? Que eu já vi gente dizendo aí que os fundos estão ficando mais caros, subiram agora um pouco, já está tudo ficando mais caro. Está longe disso, tá? Um cap rate aqui de 6,80, bom, ok. Valor equivalente a 6.468 metros quadrados, é isso. Né? Aí vem uma questão que eu deixei em destaque aqui, que é o seguinte. Este é mais um imóvel que não estava disponibilizado para venda ao mercado. Porém, como sempre destacamos, dentro da visão da gestão ativa, todos os imóveis do fundo podem ser vendidos, desde que essa decisão seja a que gere mais valor para os cotistas do TRXF. Quer dizer, esse imóvel ele nem estava ali na condição de venda. Porque o gestor, no relatório retrasado, ele informou que estavam tentando fazer vendas de alguns imóveis, mas não estavam conseguindo, porque o mercado estava ruim, etc., Selic alta e por aí vai. E aqui eles conseguiram vender, mas veja que esse imóvel não estava à venda. Para mim, aqui o gestor ele fez o quê? Bom, chegou alguém, né, uma holding familiar, e disse, a gente quer esse imóvel ali, a gente paga esse valor aqui. Chegamos a esse acordo. E aí o gestor viu que não tem o que fazer, né? Vamos lá, vamos vender, a gente precisa de dinheiro. Ele vendeu um imóvel que ele não queria vender. Porque se eu acompanho os relatórios passados,
tem lá que o gestor fala que não estava conseguindo vender os imóveis que ele tinha disponibilidade para venda. E esse aqui, como ele deixa claro, não era algo que ele queria vender. Então acabou se desfazendo de repente de um imóvel que eles não queriam, mas tiveram que se desfazer aqui porque era necessário se desfazer, né? Aí aqui tem a questão das fotos aqui do Albert Einstein, como é que está a situação lá do imóvel, e aqui vem o DRE do fundo. A gente vê que as despesas por juros vêm aumentando, era de 4 em janeiro, 4.900, passou para 6.300, despesas pagas aqui dos juros, né, da alavancagem, que equivale a 48% sobre a receita de abril. É bastante coisa isso aqui, né? 48% da receita aqui de abril está indo embora aqui com um pagamento de juros, né? Então é isso, o fundo está alavancado. A gente vê que o resultado aqui, operacional por cota, é de 0,75, 0,74. Esse aqui, presta bem atenção, esse aqui é o dividendo recorrente do fundo, bem próximo disso aqui, tá? E ele está distribuindo, então, lucro, né? A gente vê que, lucro não, ele está distribuindo rendimento acumulado. A gente vê aqui que ele vem pagando 0,93 são quase 20 centavos, quer dizer, pouco mais que isso, né? A menos ele está tendo de resultado em relação ao que ele vem pagando. Então percebe que se em algum momento o gestor resolver diminuir a alavancagem do fundo, é para isso aqui, se ele zerar a alavancagem do fundo, é para isso aqui bem provavelmente que cairia o resultado gerado do fundo, tá? Para 0,74, 0,75, 0,76, o resultado recorrente do fundo, sem venda de imóveis, sem despesas ali para pagar. Então cai de forma bem significativa aqui essas despesas, né? A gente vê aqui que o rendimento ele acumulou bem 1,20 aqui, acumulou em fevereiro mais 1,27, e aí que ele começou a usar, né? Porque o resultado operacional caiu para 1, 0,74, então 1,08, 0,90. Mas como já deixaram claro ali em cima, ele tem aqui até o fim do ano, ele vem pretendendo pagar ali o 0,93 aqui que ele está pagando, né? E aí descendo um pouco mais aqui, aqui a questão da distribuição, não vou entrar nesse contato, vou falar disso aqui, né? Um ponto que também chama a atenção é o seguinte, né? Aqui ele tem a questão da relação securitização imóveis, de 34%, certo? Só que ele não traz aqui dentro, nisso aqui, esses 294 milhões de compra de imóveis que o fundo tem, né? Que está lá no informe mensal do fundo, 293 milhões e 511 mil, que ele tem por obrigações por aquisição de imóveis. Porque a conta não bate, aqui tem relação securitização imóveis. Eu não sei se esse imóveis aqui ele está considerando esses 294, mas se eu somar, fizer a conta, ela não bate com isso aqui, né? 1,5 bi de alavancagem. Ela é menor, né? A gente vê aqui saldo devedor de securitização 1 bilhão 120 milhões aqui que o fundo tem de alavancagem para pagar por securitização, e daí chegam nesses 34. Só que ele tem mais 294 milhões por compra de imóveis para pagar. E a gente olha o patrimônio do TXB aqui também, que a alavancagem aqui de securitização é de 55, a gente vê aqui que tem para pagar mais 427. Então se eu somar, fizer a conta aqui, vai chegar quase aos 50%. É diferente daqueles 30 e poucos por cento que eles estão apresentando ali, né? Então, assim, essa situação do TXF11, o fundo está pagando bem, segue pagando bem, está bem diversificado, não dá para negar, né? Ele vem aqui com uma carteira bem diversificada, melhorando bastante, né? Ainda tem essa concentração aqui com os varejistas aqui, mas a tendência é que vá diminuindo. Só que em algum momento eu imagino que esse fundo aqui ele precisa diminuir essa alavancagem. Para mim, sou bem mais conservador, para fazer jus assim, dizer assim, vamos investir aqui no fundo, né? Até porque o dividendo que ele vem pagando, para quem já vive da renda e tem esse fundo em carteira, ele te obriga a reinvestir uma parte bem maior aqui, né? Já que a gente olha o VP do fundo, a gente vê que ela não sai do lugar, não tem uma valorização de seus imóveis, a alavancagem faz isso também, né? Então me obriga a reinvestir uma parte muito maior no TXF se eu já vivesse da renda, né? Não dá para ficar naquela coisa de 20, 25% de reinvestimento. Preciso subir a régua aqui para reinvestir mais aqui no TXF, tá? Esse aqui é o último relatório do fundo e vamos seguir acompanhando aí para ver os próximos passos, ver aí o quanto o gestor aí vai conseguir captar nessa emissão aqui.